Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, estou aqui, né, mais uma live Aprendendo a Se Amar. Estou aqui enviando o convite pro pessoal. E se você tá chegando aqui, te peço para enviar seu convite também. Enviar convite pro pessoal, pros seus amigos, para participarem aqui da live. Olá, Fernanda, tudo bem, linda? Obrigada por estar aqui. Então é isso, pessoal. Vamos convidando seus amigos para estarem aqui, aproveitando esse momento de reflexão, né, de construção de um relacionamento melhor consigo mesmo, né? Então, vou começar. Olá, Carla, que bom te ver aqui, meu bem. Obrigada. Então, hoje na live, né, Aprendendo a Se Amar, o tema é comparação, uma das principais inimigas da sua autoconfiança. Bom dia, linda. E antes de começar, né, eu gostaria, como sempre, eu gosto de agradecer aos retornos que eu venho recebendo, né, do pessoal, os feedbacks que venho recebendo de agradecimento ou de reflexões que foi possível fazer através da live. Isso é muito bacana, pessoal. Isso é muito gratificante. Ver que eu sei que o que eu trago aqui é importante, né? É construído em cima de histórias, em cima de dores, mas ter esse feedback também é motivador, é bom a gente ouvir. Então, eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigada. Porque esse momento é um momento de autocuidado, né? Rose, adoro tudo que você fala. Ai, obrigada, querida. Muito obrigada. Que esse momento é isso, né, gente? É um momento de reflexão, é um momento de autocuidado, de tentar usar o que eu trago aqui, que eu trago de uma forma mais geral, né, de experiências, né, e de estudo, mas levar isso para sua vida, né? Tentar colocar essas palavras dentro da tua história, né? E começar a fazer essas reflexões, porque é através, né, dessa construção interna, dessa consciência que a gente transforma, né? Então, o que eu trago aqui para vocês, eu sei que eu trago muitas vezes alguns exemplos, mas na maioria dos momentos é de forma geral. Mas leva para tua história, coloca em ti o que eu trago e veja o que faz sentido, né? Faz esse filtro e toma consciência daquilo que tu precisa para transformar na tua vida. Esse é o exercício do Aprendendo a Se Amar. Aprender a usar o que a gente construiu até então da nossa história, né, o que a gente aprendeu até aqui, a transformar aquilo que nos gera sofrimento, né, e fazer diferente. Fazer melhor não para os outros, né, o tema de hoje, não para os outros, mas para nós, né, para a gente ficar bem com a gente. Se a gente estiver bem com a gente vai estar bem com o outro. Está me ajudando muito com a minha baixa autoestima. Que bom, meu bem. E é esse sentido mesmo, né? A autoestima é a forma
que a gente se trata. É a apreciação que a gente tem pela gente. E o tema dessa live é o quê? Aprendendo a se amar, aprendendo a ter uma relação melhor consigo mesmo. É isso mesmo, que bom. Então tá fazendo todo sentido pra ti. Fico muito, muito feliz com isso. E o tema de hoje, né? O tema de hoje, comparação. Essa semana eu trouxe pra vocês, logo no início da semana, segunda-feira normalmente eu não trago muita coisa, né, pessoal? Segunda-feira eu estou no consultório, agenda lotada, gratidão, então eu mal apareço pela rede na segunda-feira. Mas na terça eu gosto de interagir um pouquinho com vocês. E eu trouxe um aprendizado que eu tive que fazer comigo, né, da minha história, de autocobrança, de entender que eu sou psicóloga, mas eu sou esposa, né, eu sou filha, eu sou irmã, eu ocupo vários lugares, né, eu sou empreendedora, sou mãe de pet, mas também sou madrasta. E em todos esses lugares que eu estou, quando eu tô num, eu não posso estar no outro. Quando eu estou fazendo uma atividade, eu não vou poder estar na outra. E entender que nem sempre eu iria dar conta de tudo foi um processo para mim. Que o meu 100% às vezes ia ser 50, ia ser 40, ia ser 30. Porque são muitas coisas, são muitos papéis. E cada um exigia uma energia de mim. Desprendia uma energia de mim. Então eu não iria poder fazer tudo perfeito. Então eu trouxe de uma forma bem resumida isso, né? Não tem como. Eu trago aqui para vocês uma mensagem de autocuidado. E nessa mensagem de autocuidado, o que eu mais gostaria assim, que vocês levassem é a aceitação dos teus processos. Né? Se reconhecer às vezes a tua limitação. E não tem como. Daí não tem como ser o tempo todo tá com o meu autocuidado em dia, né? Olha as unhas. Linda, né? O filtro maravilhoso, mas as unhas tem que fazer, né? Não tem como estar sempre com o autocuidado em dia, não tem como estar sempre 100% em todas as atividades, né? Super disposta, super animada, dando conta de tudo. Não tem. Às vezes fico preocupada porque tudo que faço as pessoas copiam. Sim, também é a comparação, né? As pessoas podem usar aquilo que a gente faz, né? Mas aí a gente tem o nosso diferencial, que nunca ninguém vai substituir nosso diferencial. Hoje as coisas são muito... se fala de tudo e se faz de tudo. Né? De tudo tem. Todos os lugares tem o que a gente tá fazendo. Né? Tem psicólogo pra tudo que é lado, tem nutricionista pra tudo que é lado, né? Independente da profissão, independente do que tu tá fazendo. Mas existe um diferencial em cada um. Todos têm um diferencial. Que nunca vai ser. Nunca vai ser. Vai ter como ser copiado. Que é a tua individualidade. Em tudo que a gente faz tem a nossa individualidade. Então não tem como copiar isso. Isso é bem importante. Né? Nessa questão de comparação, de cobrança, de a gente ver, mas tem em todo lugar o que eu faço. Não tem, porque não é tu que tá fazendo, é outra pessoa. Então, assim, nisso que eu trouxe da minha trajetória para vocês, né, de entendimento, eu também compartilhei uma caixinha livre para ver o que vocês iam me trazer. E o que apareceu? Apareceu exatamente isso, da autocobrança, né? De sentir que não tá fazendo o suficiente, de não tá conseguindo dar o suficiente, né? E nesse não conseguir fazer o suficiente, muitas vezes desistir, procrastinar, né? Deixar pra lá. E aí eu trouxe algumas estratégias nesse sentido para vocês, né? Que eu vou retomar aqui essas
de forma bem breve. Quais são as estratégias? A primeira, separação de tarefas entre preciso fazer e desejo fazer. Por que eu trouxe isso? Muitas pessoas, né, a maioria das pessoas, e aí vem pro consultório meus pacientes, né, com essa trajetória, assim, de a gente tem as ideias do que a gente quer fazer. Eu quero cuidar, arrumar casa, quero fazer tal coisa, quero ir trabalhar, quero fazer tal coisa de tarefa no meu trabalho. Coloca um monte de coisa, fica guardando na mente um monte de coisa que deseja fazer. Só que nesse guardar essas informações não existe um filtro do que é viável fazer e do que não é viável. Ou do que é urgente, do que é preciso fazer e do que é um desejo, né? Que se der, dá, se não der, tudo bem. Dá para ser amanhã, dá para ser depois, dá para reservar depois. Então a pessoa fica matutando aquilo, tudo que ela tem para fazer na mente. E aí começa a se apavorar, porque são muitas coisas. E nem se dá conta de que já tá fazendo algumas. E nesse se apavorar, ela desiste, ela deixa para depois, ela procrastina, né? Entra num ciclo. Mas então, dividir essas tarefas, dividir entre o que eu desejo fazer e o que eu preciso fazer. Fernanda aqui compartilhando conosco. Eu achava que dava conta de tudo, mas meu corpo começou a pedir socorro e comecei a ter crises de ansiedade. Sim, esse é o estopim do que eu tô falando aqui, Fernanda. Exatamente essa é a consequência do que eu tô falando aqui. No consultório, quando chega o paciente para mim, ele chega assim. Ele chega nas crises de ansiedade. Ele chega já adoecido. Mas depois de muitas vezes esse ciclo que eu tô descrevendo. De, tem um monte de coisa para fazer e eu não dou conta. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Mas não dá. Não é real. Isso não é viável a gente fazer. Então, separar as atividades. Desejo, preciso. Dá prioridade para aquilo que precisa e o que deseja vai sendo feito quando der, quando pode, né? Dentro do que for viável. E daí vem a segunda estratégia que eu trouxe, que é avaliar se as tarefas que estão sendo colocadas ali, que tu tá se botando para ti, são racionais. O que acontece? Principalmente para as pessoas que se cobram demais. É uma lista gigante de coisas. Sem a atenção para o que é cabível. Quando um paciente chega ao consultório, a gente normalmente é um processo de chegar a fazer os exercícios, né, que meu paciente sabe. A gente pega e começa a aprender a listar. A listar também é difícil, né, pessoal? Parar e escrever. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso, não entendem como isso é importante, porque, mas eu lembro. Tá, tudo bem, tu tem uma boa memória. Diferente de mim, que não tenho memória nenhuma. Ok, tu tem uma boa memória. Só que quando tu põe isso na cabeça, tu não tá visualizando o que tu tá falando pra ti mesmo. A cobrança que tu tá fazendo contigo. Tu não tá vendo. Então, eu gosto de botar no papel. Depois, né, dentro dessa construção de se não gosta do papel, pode ser no celular, né, pode ser na agenda, da forma que faz sentido para ti, mas concretiza a tua lista de tarefas, a tua lista de atividade, coloque em algum lugar visível para te olhar para ela. E aí, a outra estratégia que no consultório a gente faz, aí sabendo da história da pessoa, vendo o que é a rotina dela, o que é viável ou não fazer. O que acontece muito? Vou sim, Rose, pode ir para tua atividade. A Josi escreveu, vou ter que ir ao culto. Você vai deixar salvo? Sim. Todas as lives ficam salvas aqui no feed e também agora no YouTube, tá? Todas as lives vão direto pro YouTube também. Então, assim, bota ali no papel. O que as pessoas fazem? Tainara, eu trabalho das 8 às 18, mas o que eu gostaria de fazer?
tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que fazer uma atividade física, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que estudar. Oi? Eu tenho que passear com meu pet. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um cachorrinho latindo, é um filhotinho que tá aprendendo a ficar sozinho. Tem que passear com meu pet também, que fica sozinho em casa. Tá, mas... Oi? Tu vai acordar tu vai estar no trabalho às 8 da manhã, sair do trabalho às 18 e tu quer limpar a casa, lavar a roupa, fazer academia, estudar, e levar o pet pra passear, tudo no mesmo dia? Ah, sim, eu gostaria, eu acho que é importante, né? Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que estudar, porque, né, quero melhorar de vida, você tem que levar o pet porque, né, é uma necessidade. Minha casa tá uma bagunça, tem que cuidar dela. Não é racional, meu bem. Tu não vai conseguir. Tu vai sair de casa pra chegar às 8 no trabalho, no mínimo, se tu mora bem pertinho, tu vai sair umas 7h30 de casa. De manhã, dificilmente tu vai, né, conseguir fazer alguma coisa nesse intervalinho de se arrumar e ir pro trabalho. Chegar em casa, no mínimo, tu vai chegar às 6h30. Não vai dar tempo de fazer tudo. Não dá de ir na academia, de cuidar. Esses olhares que às vezes as pessoas se perdem na autocobrança. Então, tornar isso mais racional. O que é realmente possível para fazer naquele dia, dentro das atividades que tu tem, que tu não tem como deixar de fazer. Tu não tem como deixar de trabalhar. Daí a terceira é investir em pausas. Então, vocês viram que eu trouxe aqui algo muito comum. Essa fala de construir uma rotina irracional é muito comum. E a pessoa não quer pausas. Por quê? Cultura, né? A gente vem de uma cultura de produtividade, onde parar é errado. Ah, Tainara, mas eu quero fazer tudo isso que tô falando, mas eu não faço. Eu passo o dia todo deitada. Tá, meu filho, mas daí tu tá falando de uma coisa bem diferente. A gente não tá falando daí de pausa, a gente tá falando de procrastinação. A procrastinação, ela é muito diferente da pausa, porque a procrastinação, ela é carregada de culpa. Tu passa deitado o dia todo, olhando Netflix, né, ou fazendo outras coisas que não é a prioridade, né, daí fica limpando a casa em vez de trabalhar, né, fazendo... Só que tudo que tu tá fazendo, ou que tu não tá fazendo, tá deitada, né, parada, tá travada, tá fazendo com culpa. Tu tá se sentindo culpada. E aí não descansa. Porque na tua cabeça, ali no fundo, tá falando, não, eu tinha que estar fazendo tal coisa. Ah, mas eu devia estar fazendo tal coisa. E tu não tá fazendo porque tu tá tão angustiada, tá travada na tua ansiedade. E aí não é pausa. Pausa é a consciência de que para ter qualidade nas coisas que eu faço, eu preciso ter momentos de lazer, momentos de não fazer nada para me reenergizar, para me restabelecer a minha cognição, para aí sim eu ter condições de lidar com o meu estresse do dia, com as atividades que eu tenho do dia. Então é um momento consciente de parar e realmente esvaziar, sem culpa, sem cobrança. É um reconhecimento, é uma atitude de parar. E não parar por consequência de uma ansiedade. É bem diferente. Daí eu botei também a quarta estratégia, que é a comparação, tema de hoje, que eu já vou aprofundar, e a valorização da conquista. Tudo que eu trouxe para vocês falam de pessoas que se cobram demais. Pessoas que se cobram demais tendem a diminuir o que conseguem e supervalorizar aquilo que não fizeram ou aquilo que não deu certo. Então, assim, não importa se eu fiz 9 das atividades das 10 listadas.
que importa é aquela uma que eu não fiz. Mas eu não fiz tal coisa. Eu fiz tal coisa. Mas aquela outra ali que era mais importante, eu não fiz. E aí fica chorando por aquilo que não deu. Né? Se cobrando, se culpando por aquilo que não deu. Mas o que deu, tá ok, já era mais. Não fiz mais que a minha obrigação. Né? Essa fala cruel, destruidora de sonhos. Não fiz mais que a minha obrigação. Sem reconhecimento nenhum de todo o esforço que teve em todas as demais atividades, de todo o esforço que teve, todos os demais progressos que tu teve. Como vocês viram, se eu ficar só nas estratégias, dá uma live inteira. Cada uma dessas estratégias, dessas 5 estratégias, dá uma live inteirinha. Então, vamos pro tema de hoje, né? Por que eu separei a comparação para trazer aqui para vocês? Daí, em seguida, na caixinha de perguntas ali que eu fui respondendo para vocês, eu recebi uma historinha, né, curta ali, não tinha muitos detalhes, mas com uma fala que quando eu li, eu vi vários rostos. Veio vários rostinhos na minha mente de pessoas, de histórias que eu acompanhei, que é: parece que a vida de todo mundo está andando, menos a mim. Gente, eu já ouvi tantas vezes isso, e isso vem tão carregado de dor, sabe? Que não, peraí, vamos parar e vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre como olhar para os lados tá te fazendo mal. Olhar dessa forma para os lados. O que é a cobrança, né? A comparação. Da onde vem essa comparação, né? Essa comparação, ela vem da nossa história. A comparação, ela é transgeracional. O que quer dizer isso? Vem antes mesmo da gente. Né? Nossos avós, nossos avós, todo mundo tá fazendo. É algo inconsciente, é um inconsciente coletivo que tá acontecendo. E aí, tu vem na tua família e, naturalmente, algo que, né, não é algo feito por mal para te machucar, mas a tua família faz. Por que tu não se comporta igual fulaninha? Por que tu não vai na escola bem como ciclaninho? Por que tu não se veste como ele? Por que tu não faz o que ele fez? Se fulano consegue, tu também consegue. Essas falas que tu tá ouvindo lá, né, pequenininho, crescendo e ouvindo isso. E aí vem a adolescência. Na adolescência, naturalmente, a gente tem uma necessidade de se sentir pertencente a um grupo, né, de pares. A gente quer ser igual aos nossos pares. E aí acontece essa comparação também. Né? Mas daí já não é mais vinda do outro. Já começa uma autocomparação, uma comparação com os outros. Eu me comparando com os outros. E querendo me encontrar nos outros. Me sentir pertencente, me sentir acolhida pelo outro. Isso é tudo muito natural. Isso acontece sem a gente se dar conta. Né? E a gente vai reproduzindo isso de forma inconsciente. A gente leva isso para nossa vida adulta. E aí começa, né? As comparações de corpos, a comparação de ganho financeiro, de momento de vida, de status, de situação econômica, de relacionamento, de situação profissional. Isso de forma consciente, se dando conta ali, né? Por que eu não consigo do fulaninho? Mas principalmente de forma inconsciente. Principalmente sem perceber
tu vai fazendo esse movimento. As redes sociais nos inflamam muito isso, né? Nos trazem essa necessidade de comparação. Só que daí, quando eu me comparo com o outro, eu esqueço completamente que aquilo ali é a verdade que ele quer me passar. É o que ele está permitindo que eu veja da vida dele. A gente faz isso. A gente escolhe o que a gente quer mostrar para o outro. O outro faz isso com a gente. Ele escolhe o que vai nos mostrar, né? É a verdade que ele quer passar. A gente esquece. Eu me cobro tanto. Eu me critico tanto. E aí, eu faço isso de forma consciente, com as palavras que a gente já conversou algumas vezes. Faço isso matutando ali, né, na minha cabeça. E quando eu olho para o outro, quando eu olho para o lado, com esse olhar de novo, infantil, trazendo aquela criança de volta, né? A gente já tá entrando no mês das crianças. Com certeza eu vou trazer algumas lives bem bacanas sobre isso. Sobre, né, nossa criança ferida. Daí com esse olhar infantil a gente traz o quê? A idealização. Né? É de ver o que o outro mostra e deu. É aquilo ali. Aquela parte ali já é o suficiente. Isso é uma fantasia. Né? A gente cai na busca da perfeição, como se fosse algo viável. E a fantasia de que o outro está conseguindo e eu não. O outro está fazendo e eu não. Né? E que é fácil. Né? A fantasia é isso. A fantasia é aquela fala de, mas por que tu não faz o que fulaninho tá fazendo? Então, se fulaninho tá fazendo é fácil? Não parece? Só que não, né? É uma fantasia. É a fantasia de que as coisas vão acontecer de forma fáceis e que as coisas acontecem de forma fácil e rápida. Nesse momento todo, que eu tô descrevendo para vocês de comparação, tô descrevendo como um momento que a gente tá olhando para fora. Tá olhando para o outro. Quando se volta para ti, quando tu faz um movimento de olhar de novo para tua história, com essa autocobrança exacerbada, né, com essa autocrítica exacerbada, o que acontece? Tu olha para ti e tu se depara com duas coisas. Uma é a realidade e outra é essa imagem distorcida que tu tem de ti. Essa imagem de que tu não dá conta, que não vai fazer certo, né? Essas falas da autocobrança. E aí, ao invés de interpretar aquilo ali que tu viu de forma racional, de bem, qual é o caminho que tem que ser percorrido para chegar lá e realmente esse caminho é assim, ele é longo, ele é árduo. Não, tu olha para ti e diz, pro outro é fácil, para mim não é possível. Tu olha aquilo como se fosse um sinal de incapacidade tua, mas não é um sinal de incapacidade tua, é que realmente o processo para conseguir aquilo ali, ele é lento, ele é demorado, ele tem tal e tal passo para ser dado. Não é que não seja para ti, é que tu só viu o resultado no outro. Tu não viu etapa por etapa. Não é só tu que tem que fazer as etapas.
E aí a gente fala da ansiedade, até que a Fernanda trouxe. Que aí a gente fica só olhando o resultado. Mas a gente não vê cada passinho que leva a esse resultado. E reconhece e valoriza cada passinho desse para chegar nesse resultado. Por exemplo, eu quero emagrecer. Eu tenho que emagrecer 10 quilos. Olha quantas mudanças tem que acontecer para conseguir emagrecer 10 quilos. Qual o processo que tu vai ter que passar? Né? De reeducação alimentar, de prática de exercício. Quais mudanças que tu vai ter que fazer na tua casa? Mas tu só... passou uma semana e eu não perdi 1 grama, eu perdi só 200 gramas. Tá, mas tu já conseguiu fazer compras diferentes na tua casa, tu já conseguiu melhorar a tua alimentação, tu conseguiu sair pra caminhar 2 dias, antes tu nem fazia isso, sabe? É esse reconhecimento dessa caminhada, né? De cada passo que vai ter que ser dado para chegar no resultado final. Então, assim, o que eu tô trazendo para vocês quando eu falo disso, né? Dessa dificuldade de reconhecimento do processo. É uma baixa tolerância à frustração. Então, muita cobrança. Né? A pessoa que se cobra demais, ela tende a se comparar mais do que pessoas que têm uma cobrança racional. Então, eu me comparo muito, eu me cobro muito e eu tenho uma baixa tolerância à frustração, ao fato de que não vai ser 100%, não vai ser rápido, não vai ser amanhã que eu vou conseguir isso. Isso vai demorar, isso vai ter altos e baixos, isso é um processo. E não é porque é difícil, que é porque é difícil, né? O ser difícil não é um sinal de que eu não sou capaz, é que é realmente difícil. Para todos tem um processo. Para uns é de uma maneira, para outros é de outra, mas para todos vai ter um processo. Isso é fato. Seria muito bom, né? Seria maravilhoso se fosse fácil. Mas não é. Então, a gente tá falando de um ciclo. Um ciclo de se comparar, idealizar no outro, colocar essa fantasia infantil de que seria fácil, seria rápido. E aí, quando olha para dentro, se desvaloriza o seu processo, o seu potencial, se critica demais e não tolera, não tem paciência, né, com a frustração. Com a frustração de ser um processo, de ter altos e baixos. Isso gera o quê? Desistência, procrastinação. Então eu vou deixando para depois, para lidar com esse desconforto, com toda essa dor que é a frustração, essa angústia que é a frustração, de lidar com o processo. Então eu vou procrastinando, e quando eu procrastino eu me sinto culpada, e entra num looping que leva à desistência. Aí eu desisto, nem tento mais, nem vou tentar porque eu não vou conseguir. E o tamanho que toma, a proporção que toma algumas atitudes. Quão dolorida ela pode ser. Então, essa é a atenção que a gente tem que ter. Que as coisas elas vão ficando cada vez maiores se a gente não cuida delas, se a gente não toma consciência do movimento, elas vão ficando maiores. Então aí a gente tá falando, né, da procrastinação até a desistência, até uma crise de ansiedade, né, ou outros sofrimentos psíquicos e emocionais. Né, anos da tua vida ali nesse ciclo, né, e aí vai reforçando com essas perdas, com essas desistências, vai reforçando esse sentimento de incapacidade. E tudo isso vai o quê? Baixando a tua autoconfiança. Né?
Por isso que a comparação é inimiga da tua autoconfiança. Quando faz a comparação com o outro, como até eu postei essa semana, tu tá deixando de lado que o outro, ele vem de outro ponto da caminhada. Eu não tô dizendo que ele tá na frente ou que ele tá atrás. É de outro ponto simples. Simplesmente isso. E aí, quando tu faz essa comparação, tu deixa de lado todo o teu processo, toda a tua história, de onde tu veio, o que tu priorizou até ali, né? Porque existe prioridades diferentes. E não é, daí entre o certo e errado, né? Não é nem certo nem errado, é prioridades. E daí tu deixa de lado isso e coloca como se realmente, não, eu não sou boa o suficiente. E não, é a tua caminhada. Tá, então, quando que a comparação, e existe, olha isso, existe comparações boas, quando que a comparação ela é válida? Não tô dizendo que em alguns momentos tu faz a comparação com outro e essa comparação tu não se dá conta disso, desses movimentos de e eu até tenho um resultado bacana de eu tô conseguindo, eu vi o que fulaninha tá fazendo, bacana o que ela tá fazendo, eu faço diferente e eu gosto do jeito que eu tô fazendo. Só que daí é muito tênue essa linha de conseguir fazer esse raciocínio de comparação com o outro de uma forma bacana. Na maioria das vezes, e quando se tem uma autocobrança maior, quando se é crítico demais consigo mesmo, naturalmente essa cobrança, essa comparação vai ir para o ponto de não estou fazendo o suficiente, não estou dando conta. É algo muito natural para quem se cobra demais. Mas, sim, existe uma forma de comparação que é muito bacana, que é válida para ti, que é a comparação consigo mesmo. Tá, Inara, o que tu tá falando? Comparar o teu processo de evolução. Como é que tu tava antes e como tu tá hoje? O teu desenvolvimento pessoal. Para se criticar? Para se culpar? Não, né? Não, não e não. Não é essa a intenção. Tá numa live aprendendo a se amar? Atenção! Vai pegar a tua história, se comparar a tua história, o teu processo até aqui, para desenvolver a tua autoaceitação, de realmente, olha, olhando para minha história, olhando para minha trajetória, eu cresci, eu fiz. Não tô ainda onde eu queria, mas já deu uma andada, já consegui fazer algumas coisas. Ter orgulho de si mesmo, se fortalecer. Ou como um gatilho, um incentivo para a mudança. Então tá, tô olhando pro meu processo e eu tô vendo que, não tá legal. Teve coisas que eu me perdi no caminho. A gente se perde no caminho, gente, em processos de vida, de desenvolvimento pessoal, a gente se perde. Acontece. E aí eu me perdi. Aconteceram coisas que não foram bacanas. Como que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Então, usar essa comparação consigo mesmo para te motivar a conquistar aquilo. Por quê, gente? Porque a culpa, o remorso, não te leva a lugar nenhum. Sentir pena de ti não te leva a lugar nenhum. Não te move, te deixa ali parado, né? Te enrijece, te faz se sentir fraco.
Por isso que não culpa-se, né? Procura usar como motivação. De autoaceitação, de entender, ó, realmente teve lugares que eu fui, coisas que eu fiz, coisas que eu conquistei. E, bem, tem coisas que eu tenho que melhorar, que não tão bacana, que, né, eu dei uma travada. O que eu posso fazer para melhorar? Né? Para ser ação. Então, usar a tua referência, a tua própria de referência de caminhada. Assim a gente está usando a nossa comparação ao nosso favor. A comparação ao seu favor. Né? Sendo contigo mesmo. Usar a tua trajetória de referência, não a do outro. E aí, sempre lembrando que se trata de processos, né? E processos, eles têm altos e baixos, têm paradas, tem dificuldades. Eu venho trazendo isso em algumas lives, eu venho sentindo a necessidade de trazer isso, porque quando a gente traz, né, estratégias de desenvolvimento pessoal, quando a gente traz formas de fazer, a gente acha que bem, agora eu vou fazer isso e deu, vai estar resolvido, mas não é mágica. Lembra da idealização que eu trouxe? Lembra da fantasia infantil de que as coisas são fáceis e rápidas? Não são. E nesse sentido, eu acho que eu vou me passar um pouquinho, que eu gostaria de trazer um exemplo pessoal. Um exemplo bacana que eu acho nesse sentido de comparação, de usar isso de uma forma para te levar para frente. Há uns meses atrás, eu estive num evento, eu acho que eu já trouxe um pouco disso, mas nesse sentido aqui para comparação. Eu estive num evento de network, né, de troca, assim, de divulgação do meu trabalho. E eu sou psicóloga. Eu me reconheço, assim, como uma boa profissional. Né? Eu tenho orgulho da profissional que eu sou enquanto psicóloga. Só que eu fui para um evento ligado mais ao comércio, mais ao empreendedorismo, e isso era algo que eu não tinha ainda em mim. Como eu disse, eu me reconheço como profissional da saúde. E isso, na faculdade, a gente tem esse olhar do profissional da saúde. A gente não tem esse desenvolvimento mais de empreendedorismo, né? De marketing pessoal. Então, não tinha isso. Né? E fui pro evento, porque eu acredito no meu trabalho, acredito no que eu faço, então eu tava tranquila. Foi numa segunda-feira, então eu saí do consultório, né? Tive que remanejar minha agenda, saí do consultório e me fui pro evento. Cheguei no evento, gente, quando eu cheguei assim, eu já me choquei, porque eu imaginei outra coisa. Eu imaginei um evento mais simples, mais acolhedor, assim, mais, né? Mas não, era um evento para empreendedores, né? Para divulgação, de comercial. Então o pessoal tava super bem arrumado, tinha todo um aparato mesmo. E quando eu vi que era daquele jeito, aquilo me chocou. E aí o que eu fiz? Comecei a me comparar. Eu olhei pra minha roupa, nossa, não tô bem vestida. Não tô bem vestida, porque essa roupa eu venho do trabalho, eu venho, né, do consultório. Eu não tô com uma roupa social para um evento, né? Tô bem mal vestida. Depois eu comparei outras coisas, daí são coisas mais internas, né? De construção social, assim, de bem, eu sou a única negra aqui. Quem é negro sabe, né? Que isso acontece dentro da gente. A gente tenta se... O que eu tava tentando? Tava tentando me encontrar dentro daquele círculo. Eu não tava me encontrando, ó. Não, tô mal vestida, né? Não tô com uma roupa bacana. Não tem pessoas negras, só tem pessoas brancas aqui.
E aquilo já me travou. Eu comecei a me cobrar. Devia ter me vestido melhor. Devia ter, né? Comecei a me cobrar ali. Comecei a me criticar. Mas vou lidar com isso. Vou lidar com esse desconforto. Cheguei no evento, né? Sentei, começou as apresentações. E eu comecei a ver que o pessoal falava super bem. Pessoal extremamente preparado, um marketing pessoal muito bom. Algo que eu não tenho. Não tenho em mim, o marketing pessoal. E o pessoal ali, né, trazendo seus trabalhos, suas empresas. E aquilo começou eu a me comparar com eles. De uma forma de me inferiorizar. Então, assim, eu sabia que eu faço um bom trabalho. Eu confiava no meu trabalho. Só que ao mesmo tempo, eu estava vendo outras coisas para me colocar para baixo. Para me derrubar. E eu comecei a ficar ansiosa, angustiada, né, sudorese, todas aquelas coisinhas, né, que acontecem na ansiedade. Né, coração palpitar, fuga de pensamento, tudo isso começou a acontecer. E isso eu tava conversando com meu esposo, até o meu esposo entrou agora, tá? Dele mandar mensagem pra ele, olha, o pessoal tá bem vestido, nossa, eu sou a única negra aqui nesse evento, né, que gera uma estranheza, gera como se tu não se identificasse, tu não se sente identificado. Todo mundo fala super bem, eu não sei falar, assim, né, do meu trabalho, por mais que eu saiba que o meu trabalho é bom. Comecei a me botar e o meu esposo ali me acompanhando, ó, se quer que eu te busco, né? E aí, eu fui me apresentar. E foi assim, lá pra baixo. Não consegui falar direito o que eu gostaria, né? Não consegui trazer as minhas experiências, né? Não consegui. Falei assim de uma forma totalmente perdida e queria sair daquela situação. Fiquei o quê? Eu acho que eu fiquei 1 hora num círculo de pensamentos de incapacidade, de insuficiência de fazer daquilo da forma que eles estavam fazendo, que, né, 1 hora reforçando isso, a minha ansiedade estava lá em cima. Fiz a minha apresentação ali, rapidinho, sentei e só esperei terminar aquele momento para ir embora. Que eu tava me sentindo péssima naquele ambiente. Então, terminou as apresentações, o meu esposo já estava me aguardando e eu fui embora. E aí eu entrei no carro, eu não sei o que ele pensou que ia acontecer, mas eu nunca vou esquecer desse momento. Que eu entrei no carro e disse assim, tá vendo o dia de hoje? Tá vendo o que aconteceu? Eu não vou deixar isso me desmotivar. Não. Tem coisas que eu tenho que trabalhar em mim. Tô vendo que eu preciso trabalhar meu marketing pessoal, meu lado empreendedor, então eu vou fazer isso. A partir de agora eu vou fazer isso e eu vou fazer diferente e eu vou melhorar. E venho fazendo isso. Na outra semana eu tava aqui fazendo live com vocês. Né? Agora eu tô no YouTube, a agenda tá cada vez mais, logo a minha agenda tá fechando, pessoal. Então assim, ó, você que tá querendo fazer terapia comigo, vamos lá. Então assim, cada vez mais. E eu tô orgulhosa disso. E hoje eu tô trazendo essa experiência. Essa experiência, eu usei essa experiência. Ela tinha 2 caminhos, essa experiência. Essa experiência, ou ela me bloqueava de vez. Não, isso não é pra mim. Vou ter que me jogar nesse concurso de novo. Né? Vou ter que arranjar um emprego CLT. Ou me botava pra frente. Eu tinha 2 lugares pra ir. E eu resolvi investir em mim. Né? Eu vim fazendo isso e tô fazendo isso. É isso, gente. É usar. Tive uma situação negativa com a comparação ali. Me coloquei para baixo. Tudo isso aconteceu naquele ciclo ali, naquelas 2 horas. Né? Me comparei, me coloquei para baixo, me senti incapaz.
Mas daí depois eu acordei, ó. Ou eu fico chorando aqui, né? Podia ficar ali semanas chorando, me colocando para baixo, que eu não sou boa o suficiente, que eu não... Não, peraí, eu sou uma ótima profissional. Eu sei, eu acompanho histórias e eu vi pessoas crescerem através do meu trabalho. Eu ouço isso todos os dias. Então não vai ser essa trava que vai me bloquear. E não deixei. Acho que essa história, a minha história, ajuda a entender um pouquinho o que eu estou trazendo para vocês. Olhar para a sua caminhada, olhar para a sua trajetória e procurar usar o que aconteceu ou o que está acontecendo de negativo para te motivar. Não para se culpar, não para se colocar para baixo, não para desistir. Certo? Então essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para ti. Muito obrigada às pessoas que estiveram aqui comigo. Sou muito grata a vocês. E não esqueçam, né, pessoal, de curtir esse vídeo, curtir aqui no Instagram, curtir lá no YouTube, né, compartilhar essa mensagem. Olha, tá vendo essa mensagem? Às vezes, como eu, quando escuto algo, quando leio algo, vem os rostinhos. Para você também deve ter vindo alguns rostinhos de pessoas que precisavam ouvir essas reflexões, precisavam construir isso para elas. Então compartilha com elas, manda essa live, né? Manda o vídeo para essa pessoa, para ela poder fazer essa construção com ela mesma, ter esse momento de reflexão e aprender a se relacionar melhor com ela, né? E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja no Instagram, seja no YouTube, se inscreve, me segue e vamos continuar na nossa trajetória. Beijão, até a próxima!